Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a demanda de café de ambos os países deve cair 1.260.000 sacas na temporada 21-22. E para o ciclo 22-23 é esperada uma redução de 2.160.000 sacas em relação à estimativa inicial. A análise consta no último relatório da Redpoint Global Markets. E quem nos ajuda a entender melhor esse cenário é a analista de inteligência de mercado, a Natália Gandolfi. Boa tarde, Natália. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Tudo. Natália, como é que fica a distribuição desse café com o mercado da Rússia e da Ucrânia aí travados por causa da guerra? Então, Priscila, essa pergunta a gente tem que dividir ela em duas partes, né? Primeiro, a gente tem a distribuição no próprio mercado russo, no próprio mercado da Ucrânia, e a gente tem a distribuição no resto do mundo. No primeiro momento, a gente recebeu reportes locais que a Rússia ainda possui estoques para os próximos meses, até mais ou menos julho ou agosto desse ano, né? Porém, a partir desse momento, tem um entrave, porque a Rússia não está conseguindo receber importações de café, né? Principalmente pela via marítima. E na Ucrânia, além da questão do frete marítimo, dentro do próprio país, o deslocamento da população para outros países acabou prejudicando a cadeia logística dentro do país. Então, a gente tem essa parte dentro da parte da demanda global que a gente tem que considerar. No segundo ponto, a gente tem a distribuição global nos outros países, que também é indiretamente afetada, porque, inclusive, as empresas de frete, elas estão tendo dificuldade de retirar os contêineres que estão parados na Rússia e na Ucrânia, né? Então, em questão de distribuição, a questão logística, a questão de conseguir levar o café para o destino é o maior entrave. Sim. E você tem uma noção de quanto deve ser essa redução da demanda em nível global? Então, a gente ainda espera um crescimento da demanda no nível global, né? A gente está falando de um crescimento de 1,86%, porém, a questão da Rússia e da Ucrânia deve sim reduzir a demanda global, né? A gente está vendo na Rússia uma redução de 4,2 para 3,18 da demanda no ciclo 21-22, e na Ucrânia, uma redução de 1,2 milhões de sacas para 0,84 milhões de sacas. Então, existe uma redução em relação à nossa estimativa inicial, porém, na demanda global, ainda esperamos um crescimento, ainda que menor do que o inicialmente esperado. Certo. E agora, olhando para a safra 22-23, quais devem ser os principais efeitos do conflito em relação à oferta e demanda? Sim, para a safra 22-23, o calendário global ele se inicia em outubro, né? Então, outubro de 2022. Caso o conflito continue, né, dentro do ciclo 22-23, aí a gente tem um agravamento, né, de toda essa situação. Então, a gente já está falando de uma redução ainda maior na demanda russa, né, com sanções impactando aí o recebimento de café, né, e a demanda da Ucrânia sendo ainda mais transferida para países da União Europeia, quando não destruída por conta de problemas logísticos, né? Então, a questão é que se o conflito continuar para além de outubro de 2022, aí sim a gente tem um impacto muito maior na demanda. Que é o que a gente torce para que não aconteça, né, Natália? Agora já falamos da demanda, mas como é que os preços estão sendo impactados por essa guerra? Sim. Priscila, no primeiro momento, o preço do café ele foi impactado negativamente pela guerra, né? Porque o café, em questão de oferta, ele não é diretamente impactado. Você não tem produção de café na Ucrânia ou na Rússia, né? Então, essa foi a primeira reação dos especuladores: sair do café e entrar em outros ativos que estivessem diretamente afetados, né? Com a oferta diretamente afetada pela guerra em si, né? Só que aí a gente entra em outros desdobramentos. Por exemplo, a Rússia e Bielorrússia, a gente sabe que eles são grandes exportadores de fertilizantes, eles são muito importantes nesse mercado. O Brasil importa praticamente 80% do fertilizante que é utilizado aqui, e o café, ele necessita também desse fertilizante. Então, no médio prazo, isso se torna uma questão para a oferta também. Então, o mercado começou a avaliar os impactos de médio prazo, né?
e além dessa primeira reação dos especuladores, né? E a gente ainda tem a questão da demanda, que apesar de ter parcialmente uma destruição da demanda, a gente ainda está em um ano de déficit. Ainda esperamos um déficit de 7,2 milhões de sacas em 21-22. Então, o mercado ainda encontra suporte, os preços ainda encontram suporte nesse déficit. Perfeito. E existe algum outro fator que o mercado esteja de olho, Natália, que você gostaria aqui de elucidar aqui para os nossos telespectadores? Sim, Priscila, com certeza. A gente vai começar agora a colheita, né, no Brasil e em alguns lugares pontuais, principalmente em Rondônia, a gente já está tendo colheita do Conilon, logo logo a gente começa do Arábica, né, e a gente vai entrar no mercado climático aqui no Brasil. E o mais importante é que a gente está em um ano de laninha, né? E em anos de laninha, a gente tem temperaturas, uma anomalia de temperatura negativa, né? Então, pode ser que a gente tenha temperaturas abaixo do normal no inverno, no outono e no inverno aqui no Brasil, por conta do laninha. Então, o mercado climático, esse ano no Brasil, promete ser bem mais ativo. Com certeza, porque temos aí um laninha que vai durar até o início da primavera, né, Natália? Obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Uma ótima sexta-feira para você e um excelente fim de semana. Obrigada, Priscila.